Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a esse lugar. Amém. Quero ler com você, irmãos, nessa noite, neste culto de família, o Salmo 143. Perdoe-me, irmãos, é o Salmo 146. Amo esse texto e sempre busco meditar nele em casa. Você encontrou? O Salmo 146, o versículo 1. Ele diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo é o Deus de Jacó, cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Amém. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e nós podemos louvá-lo com liberdade. Que a nossa alma, que a nossa mente, irmãos, que o nosso entendimento, ele possa buscar louvar ao Senhor. Porque um dia nós também éramos cegos e Ele nos libertou, Ele nos deu visão. Amém. Um dia nós também éramos oprimidos, angustiados, mas o Senhor Ele nos libertou. Glória a Deus por isso. Todos nós que estamos aqui, todos nós. E eu sei que o Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós. Desde quando você nasceu, Deus, Ele tem um plano para você. Aleluia. Mas eu sei que a primeira vontade dEle é que possamos conhecê-lo como Ele é. Amém. E adorá-lo como Ele merece ser adorado. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Eu sei que você já orou muito hoje, mas nós vamos orar mais um pouquinho, agradecendo ao nosso Deus, nos oferecendo a nossa oferta, a oferta de gratidão a Ele, oferecendo o nosso louvor, nos oferecendo como um sacrifício vivo. Nós só precisamos nos oferecer a Ele, nos entregar totalmente a Ele, à vontade dEle. Nós precisamos nos desprender das nossas vontades. Nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos apenas de passagem aqui, irmãos. E o nosso pensamento, a nossa mente precisa estar onde Ele está. Na vontade dEle, em sua palavra, naquilo que Ele tem nos ensinado. Senhor, por isso nós te louvamos. Por isso nós te adoramos nesse lugar, Jesus, porque o Senhor nos criou. Muito obrigada, Deus, por ter nos criado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos criou a tua imagem e a tua semelhança. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos salvou um dia. O Senhor nos curou, o Senhor nos libertou.
Quando vivíamos, Pai, no mundo, nós éramos pessoas que não tinham esperança, pessoas que não tinham um futuro, porque nós não conhecíamos, Pai. Mas hoje nós o conhecemos. O Senhor é o nosso Deus, e o Senhor tem feito tantas coisas em nosso meio, Jesus. Muito obrigada por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos salvaste, Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso amigo, aquele que nunca nos deixa só, aquele que sempre está conosco, Pai. O nosso desejo, Deus, todos os dias é andar contigo, andar na direção que o Senhor tem nos dado, nas Tuas orientações, Jesus. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, para que cada dia mais ela se fortaleça em Ti. Se fortaleça em Ti. Obrigada, Jesus, por esse momento. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa oferta de amor, o nosso sacrifício de louvor a Ti, Jesus. Tudo que nós temos feito é para Te agradecer, é para Te adorar, é para que o Teu nome seja glorificado, Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Em Teu nome nós oramos, Jesus, e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glórias ao Teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu estás aqui nesse lugar. Assim como o sol nasce todos os dias, eu sei que o Senhor estás aqui. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos que um dia cairão ao chão, que um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta, e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a Ti perdem o valor. Somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra Tua glória, e tudo é pra o Teu nome, e tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Tua glória,
e tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Tua glória, e tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, e tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me na história, minha vida pra tua glória. Usa-me na história, vou viver pra tua glória. Usa-me na história, minha vida pra tua glória. Usa-me na história, vou viver. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és 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 meu prazer. Aleluia, Jesus.
sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, 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 Santo Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Olhar na face do meu Criador, nós queremos Jesus, é isso que nós mais queremos. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Só quero ver você, ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Amém, Jesus. Isso é o que mais nós queremos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos tão gratos ao Senhor por tua bondade, por teu amor derramado, Senhor, sobre os nossos corações, Jesus. O que mais nós queremos é te contemplar e te adorar. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo.
onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós vamos continuar a adorar ao Senhor, irmãos, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e também ofertando a Ele. Amém? Você pode vir com liberdade nesse lugar e ofertá-lo, devolver aquilo que é do Senhor, com alegria, com gratidão no seu coração, crendo naquilo que o Senhor irá fazer, que o Senhor irá sustentá-lo em todos os momentos. Não importa o valor, mas o importante é a nossa atitude diante do nosso Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelas ofertas. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor as ofertas e a fidelidade do Teu povo. Oramos sempre pedindo que o Senhor possa abençoar, multiplicando cada semeadura, como diz a Tua palavra, Deus, de forma abundante, sacudida e recalcada, transbordante, para que o Senhor seja sempre exaltado e glorificado através da Tua igreja, Senhor. Que sejamos um povo próspero para poder abençoar, enviar, Senhor, pessoas e sustentar aqueles que o Senhor tem e deseja enviar através dessa igreja. Por isso eu te agradeço, oro pedindo do Senhor todo sustento e provisão. Oramos consagrando e crendo que o Senhor há de nos ajudar a administrar da melhor forma as finanças dessa casa. Por isso eu te glorifico e oro abençoando o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Pastor, me dê minha agenda aqui que eu esqueci, por favor. Não, agenda da igreja, lá o papel. Isso. Brigadinho. Glória a Deus, irmãos. Estamos no mês de setembro e agora nesse domingo, nosso domingo de comunhão, todos os líderes estão convocados para nós tomarmos um café da manhã aqui na igreja, tá? 8 da manhã, você traz o seu café, seu pão, sua tapioca, seu cuscuz. Vai recebendo aí, irmão, tá bom? Açaí de café da manhã, tu vai trazer açaí? Glória a Deus. Ovo frito, queijo. E nós vamos sentar, tirar um tempo de oração, tomarmos um café aqui de comunhão e à noite, 18 horas, nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Amém? Neste domingo agora, dia 5. A partir de segunda-feira, nós iniciamos a semana de oração, 18 horas até 19 horas, sobre a liderança de todos os líderes de setores, tá bom? Nessa semana de oração. Dia 9, culto da família. Mas eu chamo sua atenção para o dia 11, sábado que vem, nós teremos nosso curso sobre intercessão, tá bom? Então, nesse curso sobre intercessão, nós vamos começar as aulas 5 da tarde e vamos concluir
por volta das 21 horas, tá bom? Vamos ter um intervalo por volta das 7, você tomar um café, comer um biscoitinho, recarregar as baterias para a parte da noite. Amém? Dia 11. Nós vamos fazer inscrição para esse aqui, tá bom? Para o de intercessão, só por questão de apostila, tá? Para a gente poder entregar a apostila já no dia da aula. Então você tem aí até a quinta-feira, dia 9, tá bom? Para dar o seu nome, que você vai estar aqui no curso sobre intercessão, dia 11. Amém, irmãos? Você não vai pagar nada, é aberto a todos, tá bom? Você vai aprender sobre o ministério de intercessão, como é, o que é, quando nasceu, por que surgiu o ministério de intercessão, qual o papel dele na igreja. Então você vai poder descobrir tudo isso, né? E aí, se for do seu chamado, você colocar a sua vida à disposição da obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, dia 11, nós temos nosso curso de intercessão. Final do mês, 24, 25 e 26, encontro com Deus para mulheres, tá bom? Nós estamos retomando os encontros com Deus e no final de agora, de setembro, nós já temos o encontro com Deus para mulheres. Diga glória a Deus por isso. Maravilha do céu. Dia 25 vai ter rede de jovens, tá bom? Daqui para lá a gente vai estar lembrando, mas já fique atenado aí, você jovem, adolescente. Dia 25 nós teremos rede jovem. Amém? Não está na agenda, mas creio que no domingo nós vamos anunciar, domingo agora, nós vamos anunciar um dia ainda nesse mês, que nós vamos reunir todos os homens, os machos dessa igreja para orar, tá bom? Vamos escolher um dia ainda, está por se definir, mas nós vamos tirar um tempo de oração todos os meses, só os homens. Amém, homem? Nós vamos orar. Todos os homens da igreja, nós vamos nos reunir aqui no final de noite e vamos gastar um tempo diante de Deus, orando por nós, compartilhando uma palavra, tendo um tempo de comunhão e edificação, só os homens, ainda esse mês. Amém? Domingo, dia 5, a gente avisa os irmãos, tá? Aí a gente compartilha essa informação nos grupos das igrejas, para que os irmãos possam estar aqui nesse dia. Aleluia. Muito bem. Convido para cá nosso irmão Jonas, que vai compartilhar a palavra de Deus essa noite. Simão Barjonas. A máscara está muito apertada, né? Eu ia dizer, mas... Amém, irmãos? Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo Jonas e pelo nosso coração. Creio que Deus tem algo a compartilhar conosco essa noite. Amém? Então diga comigo, Senhor, fala ao meu coração. Usa teu filho, aquilo que ele ouviu da parte do Senhor, que alcance o meu coração. Que o meu coração seja uma boa terra para a semeadura da tua palavra essa noite. Eu quero sair daqui edificado, consolidado, ainda mais pela tua palavra e firma nela a minha fé em nome de Jesus. Pai, eu oro por Jonas para que da sua boca saia toda a palavra de graça e de favor vinda dos céus e que teu filho, cheio de sabedoria e unção, com temor e tremor, possa dividir, compartilhar da tua palavra essa noite com os filhos do Senhor que estão reunidos nessa casa e daqueles que vão ouvir, Senhor, essa mensagem daqui a alguns dias. Que o Senhor os abençoe. Desde agora oramos crendo na tua bondade e compaixão sobre a vida do teu filho, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Graça e paz. Bom é servir o Senhor. Diga comigo, bom é servir o Senhor. Em todo o tempo, irmãos, porque nós servimos um Deus bondoso. Amém? Glória a Deus. Eu sempre gosto de recitar uma frase
de um capelão norte-americano com um nome estranho. Eu não ouso falar o nome porque eu não sei se eu vou acertar a pronúncia, né? Ainda não sei muito bem o inglês, mas a frase diz assim, que o homem, ele jamais vai ser o mesmo depois de ouvir a verdade de Deus sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Ou ele vai obedecer e seguir em frente, ou ele vai ignorar e morrer um pouco. Amém? Então, com muito carinho, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você está obedecendo e seguindo em frente, ou ignorado e morrido um pouco. Amém? Sempre vamos ter, irmãos, essas duas atitudes diante da palavra de Deus. Ou nós vamos obedecer aquilo que nós ouvimos, ou nós vamos obedecer à orientação do Senhor e vamos seguir em frente. Ou a gente ignora aquilo que a gente ouve da parte de Deus e a gente morre um pouco. Amém? Que nós sejamos pessoas que possam obedecer aquilo que ouvimos da parte de Deus. Glória a Jesus, irmãos. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Jó. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite, algo que Deus compartilhou ao meu coração há algum tempo. Livro de Jó, no capítulo 15. Essa é uma palavra de ensino. Amém? E eu tenho sempre a graça e o favor do Senhor de ser confiado a uma palavra de ensino para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos abram em Jó, capítulo 15. Quem já leu o livro de Jó, irmãos? A maioria já leu. Se você já leu, não vou falar do livro de Jó, a gente vai ler apenas um versículo. Mas se você já leu o livro de Jó, você sabe que o livro de Jó ele é um livro de muitas perguntas, não é verdade? De muitas perguntas, muitos questionamentos. E a gente vai falar exatamente sobre um questionamento que alguém pergunta para Jó. Eu quero falar apenas de um versículo, e a partir desse versículo a gente vai ler outros textos. Jó, no capítulo 15, no versículo 8, tem uma pergunta, e eu quero ler somente essa pergunta, que diz assim: você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Eu estou usando a versão NVI, se você tem a versão NVI, vai ficar mais fácil para você compreender junto comigo. Ou então você pode acompanhar aqui no Data Show atrás, que também está na versão NVI. Olha só essa pergunta, irmãos, que alguém faz para Jó. Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? E essa pergunta, irmãos, eu queria fazer ao nosso coração nessa noite. Você costuma ouvir conselhos? Você tem o hábito de ouvir conselhos? Sim ou não? Quem lembra aqui, irmãos, de um conselho que foi fundamental para a sua vida, assim, na sua caminhada com Cristo, no decorrer da sua vida, do seu casamento, ou seja lá outra coisa, no seu trabalho? Quem já ouviu assim um conselho que você lembra e que você pensa assim, puxa, esse conselho foi fundamental para mim? Quem lembra assim de um conselho assim? Esse conselho foi fundamental, irmãos. Se você não lembra de nenhum conselho, provavelmente você não tem o costume de receber conselhos. Porque na nossa vida, a gente sempre vai precisar de ouvir algum conselho. E conselhos vão ser fundamentais para a nossa vida. Não é verdade? Conselhos vão ser fundamentais para o nosso caráter, vai ser fundamental para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos planejamentos, daquilo que iremos fazer. O conselho, irmãos, ele é fundamental. E no decorrer da nossa vida, irmão, se você pelo menos já tem 15 anos, 16 anos, 20 anos, não é possível que você não lembre de nenhum conselho. Provavelmente, você não costuma ouvir conselhos. E a Bíblia fala, irmão, de pessoas que se deram bem e outras pessoas que se deram mal por ouvir conselhos ou por deixar de ouvir conselhos. E eu quero falar nessa noite sobre 4 pontos importantes a respeito de conselhos. E eu quero que os irmãos atentem bastante para isso. E a gente vai ver como a Bíblia lá fala. Lógico que eu não vou ler tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de conselhos. Eu estou fazendo o meu devocional no livro de 2 Crônicas,
e eu estou finalizando esse devocional, e eu percebi, irmãos, que a Bíblia ela fala muito, principalmente na época dos reis. A Bíblia ela fala muito a respeito de conselhos, de pessoas que ouviram conselhos, de pessoas que não quiseram ouvir conselhos, de pessoas que ouviram maus conselhos, e a consequência disso é que algumas pessoas se deram bem e outras pessoas se deram mal. Só uma pergunta, irmão, você lembra de alguma vez na sua vida você ter se dado mal por não ouvir um conselho? Quem lembra? Quem lembra assim? Eu me lembro, irmãos, também. Por isso que, enquanto eu estava fazendo o meu devocional e ouvindo muito a respeito de conselhos, eu lembrei muitas coisas da minha vida. Amém? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que, para a gente tomar boas decisões na nossa vida, nós precisamos ouvir conselhos. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 18. Se você é bom de espada para o alto, eu queria que os irmãos me acompanhassem. A gente vai ver um conselho, irmãos, um conselho de sogro para genro. Pensa, irmãos, quando o sogro aconselha o genro, é porque esse conselho ele é bom demais, sim ou não? É bom, irmãos. Então a gente vai ver um conselho de Jetro, porque pensa comigo, Moisés, se você conhece a história, Moisés ele estava passando por uma dificuldade no seu ministério, e a dificuldade era que Moisés não estava conseguindo discipular algumas pessoas, para não dizer 600 mil pessoas que estavam no deserto. Então pensa comigo, se você já tem dificuldade de discipular 5, né? Se tem dificuldade de discipular 8 pessoas, imagina Moisés. Moisés estava com dificuldade de cuidar de todo aquele povo. Então ele ouve um conselho, irmãos, que foi fundamental para a vida dele. Foi o conselho do sogro dele, o conselho de Jetro. E o conselho diz assim, Êxodo capítulo 18, versículo 19. Diz assim, agora ouça meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Irmãos, hoje é muito simples a gente ler essa história e achar que foi fácil para Moisés resolver esse problema. Mas na época estava sendo uma dificuldade para a vida de Moisés lidar com todo aquele povo. Então ele ouve um conselho, irmãos. Diz assim, Moisés ouve um conselho. E o conselho é, você vai dividir o povo e fazer líderes que vão liderar pessoas, um grupo de 1000, grupos de 50, grupos de 10, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Ficou muito mais fácil para Moisés lidar com aquele ministério. Ficou muito mais fácil para Moisés lidar com aquela grande obra que ele estava tendo no deserto. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Existem momentos que a gente precisa ouvir conselhos para que a gente possa resolver coisas no ministério, na liderança. Nós precisamos nos deparar com pessoas que possam nos dar bons conselhos. Se você quer fazer um projeto, seja lá ele qual for, irmãos, você vai ter que ouvir conselhos. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz assim, diz que os conselhos fracassam por falta, os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, se você quer fazer planos, irmãos, você tem que se submeter a conselhos. Porque se você quer ter bons planos, se você quer ter bons planejamentos, você tem que se submeter a conselhos. Provérbios 19, 20 diz, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos, irmãos, e atente para as instruções. Quem que gosta de ouvir conselhos? Amém? Tem pessoas, irmãos, que infelizmente procuram os seus próprios conselheiros.
Tem pessoas que até ouvem conselhos, mas eles querem ouvir somente os conselhos que lhes agradam. Você conhece pessoas assim? Que eles só querem ouvir pessoas que digam aquilo que ele quer ouvir. Ele está precisando de um conselho, mas ele quer ouvir somente aquilo que lhes agrada. E isso, irmãos, foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Eu queria que os irmãos me acompanhassem no livro de Timóteo, no capítulo 4, já que os irmãos fossem lá para o Novo Testamento. No livro de 2 Timóteo, obrigado, no capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade. Por quê? Esse tipo de pessoas, irmãos, eles vão procurar mestres para si. Esse tipo de pessoas, eles vão procurar conselheiros para si. E a gente vai ver no decorrer da Bíblia que muitas pessoas, irmãos, eles quiseram procurar conselheiros para si. Quiseram procurar pessoas que falassem somente aquilo que ele queria ouvir. Assim como o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. E uma dessas pessoas, eu quero falar com os irmãos, é um rei chamado Roboão. A Bíblia fala que quando Salomão ele morreu, Roboão, filho de Salomão, reinou em seu lugar. E todo o povo se congregou numa localidade chamada Siquém, para proclamar o rei Roboão. E quando aquele povo ele chegou com Roboão, ele falou que eles estavam passando por algumas dificuldades. E eles queriam que Roboão resolvesse alguns problemas. E para resolver esses problemas, Roboão se submeteu a alguns conselhos. Eu queria que os irmãos abrissem 2 Crônicas 10. 2 Crônicas, no capítulo 10. Quero que os irmãos voltem para o Antigo Testamento, assim a gente vai ficar bom de Bíblia, amém? 2 Crônicas, no capítulo 10, diz assim, no versículo 5. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Olha só, irmãos. Perceba que Roboão, ele pediu conselhos. Amém? Tem pessoas, irmãos, que elas pedem conselhos. Só que o problema não está no pedir conselhos. O problema, irmãos, está em pessoas que só querem ouvir conselhos que lhes agradam. Porque Roboão, ele pediu conselhos e ele ouve conselhos. Olha só. No versículo 7, eles responderam, se hoje fores bom para com esse povo, se o agradares e lhes deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Olha só, irmãos, Roboão, ele rejeita o conselho das autoridades de Israel e ele se volta para maus conselhos, porque o conselho que ele vai ouvir aqui, se você for ler todo o texto, ele vai ouvir maus conselhos e isso o levou à ruína. Então, eu queria falar do segundo ponto que eu quero falar a respeito de conselhos, é que tem pessoas que buscam conselhos, mas só querem ouvir o que lhes agrada. Porque Roboão, ele procurou conselhos, irmãos, mas ele só deu ouvido ao conselho que ele queria ouvir. Os irmãos conhecem pessoas assim,
que elas até procuram conselhos, mas quando você contraria aquela pessoa, ela não aceita seu conselho. Não é verdade? Não tem pessoas que são assim? Elas querem ouvir um conselho, mas elas querem que vocês digam que ela está certa, que é para elas prosseguirem. E muitas pessoas, irmãos, elas arrumam conselheiros para si. Os seus colegas. Quem me aconselha são os meus amigos. Nunca é pessoas que têm autoridade. Nunca é pessoas que têm maturidade. Irmãos, pessoas que vão nos aconselhar e vão nos dar bons conselhos, são pessoas que têm autoridade. São pessoas que têm maturidade. Percebe que Roboão, ele rejeitou o conselho das autoridades de Israel. Das pessoas que tinham mais experiência que ele rejeitou e ele se submeteu a conselho de jovens. Não que jovens não tenham bons conselhos, mas que muitos jovens são imaturos, eles são. E muitos deles não sabem dar bons conselhos. Nós precisamos ouvir conselhos de pessoas que têm maturidade, de pessoas que já caminharam por onde a gente ainda vai caminhar. Porque se essa pessoa já passou por essa estrada que você ainda vai passar, certamente ela sabe onde tem obstáculos, ela sabe onde tem dificuldades, onde tem barreiras, né? E as nossas estradas estão aí para dizer, né, para mostrar o quanto nós temos barreira, o quanto nós temos buracos na estrada, né? E quem sabe é porque já passou. E nós precisamos ouvir essas pessoas que já passaram por onde a gente ainda vai passar, irmãos. Isso é fundamental para nós no culto de família hoje. Eu ainda vou tocar um pouco sobre esse assunto, ainda vou afunilar para as famílias. Amém? Então Roboão, irmãos, ele rejeitou. Roboão, ele recusa o conselho de pessoas maduras. Porque Roboão queria ouvir somente aquilo que agradava a ele. E tem uma pessoa, irmãos, no Antigo Testamento, que ele tinha os seus próprios conselheiros, mas ele se deu mal, e ele se deu muito mal. Essa pessoa, irmãos, foi um rei chamado Acabe. Eu queria que os irmãos abrissem 2 Crônicas, capítulo 18. Vá comigo para 2 Crônicas, no capítulo 18. Os irmãos estão compreendendo bem aí? 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 1 ao 17. Olha só, irmãos, do versículo 1 ao 7, diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Estarei contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra, devemos ir contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mas nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Olha só, irmãos, por que o rei Acabe, ele odiava Micaías? Porque o rei Acabe, irmãos, ele não suportava ser contrariado. Acabe, ele tinha os seus próprios conselheiros. Acabe, como diz lá no livro de 2 Timóteo, ele procurou mestres para si. Irmãos, essa questão de procurar mestres para si, a Bíblia diz que isso aconteceria nos últimos tempos.
nos nossos tempos. As pessoas, elas procuram mestres para si, elas procuram conselheiros para si, e Acabe tinha nada mais, nada menos do que 400 conselheiros. E todos os conselheiros de Acabe disseram: vá atacar Ramote de Gileade, você quer ir para a guerra? Então vá, porque Deus vai entregar Ramote de Gileade na mão de vocês. Só que, irmãos, Josafá era um homem temente ao Senhor. E Acabe estava se aliando a Josafá, porque se você perceber, Acabe estava tentando se encostar na espiritualidade de Josafá. Essa é que era a verdade. E Josafá, ele conhecia o Senhor, irmãos, e ele fez algo, ele perguntou algo que eu acredito que foi direcionado pelo Senhor. Ele disse: será que não tem mais nenhum profeta? Ele disse: tem mais um profeta, só que eu o odeio, porque ele não profetiza coisas boas ao meu respeito. Qual era esse profeta? Era Micaías. E Micaías chegou naquela reunião, irmão. Se você for ler o texto todo, Micaías disse que não era para eles irem à guerra, porque se eles fossem à guerra, Acabe ia morrer naquela guerra. Esse foi o conselho do Senhor para Acabe. Só que Acabe, irmão, se você for ler o contexto todo, Acabe não gostou desse conselho. Acabe ficou furioso com esse conselho, a ponto dele pegar o profeta e mandar prender aquele profeta. Porque muitas vezes é assim que a gente faz com as pessoas. A gente odeia as pessoas quando elas nos dão bons conselhos. E sabe de onde parte esse ódio, irmãos? Parte de um coração orgulhoso. Pessoas que são orgulhosas, elas não se submetem a bons conselhos. Ela tem os seus próprios conselheiros, ela forma uma equipe de conselheiros para si. E sabe o que acontece, irmãos? Acabe diz para aqueles soldados: prendam um profeta, até que eu volte em segurança. E Micaías responde assim, no versículo 27. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que eu estou dizendo, ouça o meu conselho, não vá por esse caminho, não vá por essa estrada, não tome essa decisão, ouça o meu conselho. Só que Acabe, irmão, se você ler, Acabe era um homem obstinado. Acabe era um homem orgulhoso, assim como tem pessoas no nosso meio hoje, pessoas obstinadas, pessoas orgulhosas, que nós estamos dizendo: não vai por esse caminho, não faça dessa forma, e as pessoas insistem em fazer aquilo que vai lhes trazer morte, porque muitas vezes nós dizemos: se você for por esse caminho, vai ser morte. E Acabe, irmãos, por ele ser um homem obstinado, ele não ouve esse conselho. Olha o que acontece. Então o rei de Israel, é o segundo ponto que eu quero compartilhar aqui, irmãos, é o seguinte, antes de eu ler, quem rejeita conselhos, presta bem atenção, quem rejeita conselhos sofre consequências. Isso eu vou pedir para você copiar. Se você se sentir à vontade, tem o hábito de copiar. Irmãos, quem rejeita conselhos sofre consequências. Isso é fato. A consequência vai vir, uma hora ou outra. Porque Acabe rejeitou conselhos, olha o que aconteceu com ele. Versículo 28 de 2 Crônicas 18, diz assim: então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá e a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quero que você levante sua vista, daqui a pouco a gente vai continuar essa leitura. Presta atenção, olha só o que a nação vizinha disse. A nação vizinha disse assim: nós vamos para essa guerra.
E nós não vamos lutar contra ninguém, nós vamos lutar somente contra o rei de Israel. Nós vamos lutar somente contra Acabe. A hora que a gente achar Acabe, a gente vai pegar esse camarada. Foi isso, irmãos, que o rei da Síria, ele colocou para os seus soldados. E Acabe, irmãos, ele, além de ser uma pessoa obstinada, Acabe, ele é uma pessoa, como que eu posso dizer, é uma pessoa astuta. Por que eu digo que Acabe era uma pessoa astuta? Porque a Bíblia fala que quando ele vai para essa guerra, ele vai disfarçado. Por que você acha que Acabe ele foi disfarçado para a guerra? Porque a nação vizinha já tinha dito, a hora que a gente pegar o rei, a gente vai lutar somente contra o rei. Como Acabe sabia e estava desconfiando que ele já estava indo contra o conselho de Micaías, ele ficou com medo em relação a esse profeta. E ele sabia que a qualquer momento, quando a nação vizinha encontrasse ele com as suas vestes reais, ele ia ser pego. Então, qual que é a estratégia? Acabe, ele usa uma estratégia de se disfarçar. E a gente entende, irmãos, que essa estratégia é uma estratégia que Acabe usa para tentar fugir das consequências da sua obstinação. Mas pensa comigo, irmãos, não adianta, se você não ouve conselhos, você vai sofrer consequências, e não adianta você tentar fugir dessas consequências. Não adianta você tentar fugir dessas consequências, porque Acabe tentou fugir da consequência que estava por vir na vida dele. Como que ele tentou fugir? Ele entrou na guerra disfarçado. Olha o que acontece, irmãos. Versículo 31 diz assim: quando os chefes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram, ou seja, viram o rei de Judá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus o afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Levante sua vista mais uma vez. Olha só, irmãos, para que seja bem claro. O que estava indo para a guerra era o rei de Israel e o rei de Judá. O rei de Israel era o rei obstinado, é Acabe. O rei de Judá era um rei temente ao Senhor, era Josafá. Acabe, ele fala para Josafá, somente você vai com vestes reais, porque eu vou entrar disfarçado. Então ele entra naquela guerra disfarçado. Quando a nação vizinha olha para Josafá, pensa, aquele ali é o rei de Israel, vamos atacá-lo. Só que Josafá era um homem temente ao Senhor. A Bíblia diz que ele clama ao Senhor e o Senhor os dá livramento. Porque quem é temente ao Senhor, irmãos, ele tem livramento. Amém, irmãos? Só que Acabe, ele estava naquela guerra, disfarçado, irmãos, procurando fugir da consequência. E olha o que lhe acontece. Versículo 33 diz assim: de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, porque eu fui ferido. A batalha foi violenta todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol, Acabe morreu. Olha só, irmãos, quando eu olho esse texto no versículo 33, ele diz assim: de repente um soldado disparou seu arco ao acaso. Repita comigo, um soldado. Não, repita bem alto para passar o sono aí. Um soldado disparou seu arco ao acaso. Qual era a probabilidade desse arco alcançar Acabe, meu irmão? Pensa comigo, eles estão numa guerra. Existe só uma pessoa na guerra? Existia os soldados de Israel, existia os soldados de Judá, e não eram poucos. De repente um soldado puxa a flecha, meu irmão, ao acaso. Isso me faz lembrar de uma história. Poxa, eu estou com tão pouco tempo para contar essa história, mas eu vou contar. Posso contar, irmãos? É uma piada. Certo? É a piada do careca. Meu Deus do céu, vou ser disciplinado. Senhor. Eu nem pensei no pastor quando eu pensei nessa piada.
tinha um homem que ele foi procurar um vidente. Isso é uma piada, tá, irmãos? E quando ele vai procurar o vidente ele dá uma sentença para aquele homem. Diz assim, ó, tal dia, tal hora, o diabo vem recolher a tua alma. E ele ficou, meu Deus do céu, como é que... Não, Satanás vai vir. Nesse dia, nessa hora, Satanás vai vir e vai recolher a tua alma. Quando deu esse dia, essa hora, esse homem, irmãos, ficou com muito medo. Aí o que foi que ele fez? Ele era cabeludo. Ele disse assim, eu vou disfarçar. Eu vou enrolar Satanás. O que é que ele fez? Não estou dizendo que o pastor fez isso. Amém? Ele raspou todo o seu cabelo, ficou careca e disse, agora Satanás não vai mais me achar. E aí ele foi para uma festa, né? E estava rolando aquela festa, e ele entra naquela festa, ele estava dançando lá, todo alegre, e pensou assim, poxa, nesse dia eu vou me livrar. Quando de repente ele está no bem bom daquela festa, ele olha para a porta. Quem que chegou na festa, irmãos? Quem que chegou na festa? Satanás. Quando ele olha lá, ele diz, meu Deus do céu, ninguém convidou esse camarada. E Satanás entra e fica assim, olhando. Aí ele começa a ficar com o coração meio com medo. Aí, de repente, as pessoas perguntam o que Satanás estava fazendo na festa. E ele diz, eu fui pegar um camarada aqui, que eu preciso recolher a alma dele, né? E ele procurou, para findar a conversa. Ele disse assim, procurei todo mundo, mas como não achei, vou levar esse careca aqui. Aí pegou o careca e levou. Quem já ouviu essa história? Eu já ouvi essa história há um tempo. Irmãos, a irmã Graça já tinha ouvido essa história. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu comparo Acabe com a história desse careca. Porque pensa comigo, ele estava naquela guerra, irmãos. Não foi azar, foi cumprimento da palavra. Não é que ele passou por um momento de azar, irmãos. O arco, a flecha que o soldado lançou, poderia pegar em qualquer soldado, irmãos. Pegou justamente em Acabe. Agora pensa comigo, Acabe, ele estava vestido de soldado, porque ele estava disfarçado. Amém? Irmãos, poderia pegar em qualquer parte do seu corpo, sim ou não? Se pegasse no seu peito, ia matar ele? Sim ou não? Não, porque ele estava vestido. Se pegasse na sua cabeça, ia matar ele? Sim ou não? Não, porque ele estava todo vestido. Irmãos, meu Deus, a flecha foi certo na ligadura da armadura. É como se uma pessoa tivesse com um capacete, tivesse com um colete à prova de bala. Suponhamos que esse colete tivesse todo o seu braço e tivesse só um pedaço do pescoço dele, irmãos. A flecha, além de acertar ele no meio de milhões de pessoas, acertou os encaixes das armaduras dele. E eu quero dizer com os irmãos, é que não adianta você tentar fugir, irmãos, das consequências. Se você não ouve conselhos, é certo, a consequência ela vai te acompanhar, ela vai te alcançar, meu irmão. Se você não tem o hábito de ouvir conselhos, se você é uma pessoa obstinada, não espere você prosperar. Você vai ter a sua consequência. Amém, irmãos? E assim como Acabe, tem pessoas que procuram a todo custo fugir dessas consequências. Isso tem muito a ver, irmãos, com a família. E aqui eu quero falar um pouco sobre família. E eu quero que a gente veja uma aliança que foi feita sem o conselho do Senhor. Queria que os irmãos abrissem em Josué, no capítulo 9. Josué, no capítulo 9, versículo 14. A gente está com o nosso tempo esgotado já, infelizmente. Josué, no capítulo 9, no versículo 14. Olha só, eu queria que você levantasse a sua vista. Segura aí em Josué, capítulo 9, versículo 14, só para a gente adiantar. Josué, irmãos, ele está no período em que está se cumprindo as promessas de Deus na vida dele.
porque Deus tinha prometido muitas nações ao redor da terra de Canaã. E Josué já tinha vencido Jericó, Josué já tinha vencido Ai. E o que aconteceu aqui? Teve uma nação que ficou com medo de Josué. Foi os gibeonitas, se você for ler. E esses gibeonitas, eles tentaram enganar Josué. Eles foram bem espertos, por assim dizer. Eles saíram da cidade dele e eles chegaram com Josué e disseram assim, nós queremos fazer aliança com você, porque nós somos de uma terra distante. Isso era mentira, irmãos. Eles estavam numa terra de 3 dias de viagem. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram pão e deixaram aqueles pães bem velhos. Eles pegaram sandálias bem velhas. Quando eles chegaram com Josué e disseram, olha, quando a gente saiu da nossa terra, a nossa sandália estava novinha, mas a distância foi tão grande que quando chegou aqui, a nossa sandália já está velha. E aí Josué, irmãos, não parou para ouvir o conselho do Senhor. Quando Josué olhou toda aquela provisão, ele disse assim, olha só, versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, que eram os gibeonitas, mas não consultaram o Senhor. Na versão revista e atualizada diz que eles não pediram conselhos ao Senhor. Não é assim que diz? Eles não pediram conselhos ao Senhor. Quem que não pediu conselhos ao Senhor? Josué e as autoridades de Israel. E o versículo 15 diz, então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. O que eu quero dizer aqui, irmãos? A gente vai precisar realmente avançar um pouquinho. Mas olha só, quero que os irmãos atentem bem para isso aqui. Josué, ele faz uma aliança impensada. Ele faz uma aliança sem procurar o conselho do Senhor. E quando nós vamos fazer uma aliança, irmãos, nós temos que primeiro procurar o conselho do Senhor, porque aliança é coisa séria. Repita comigo, aliança é coisa séria. Amém, irmãos? Josué não procurou o conselho do Senhor. Só que depois Josué descobriu que os gibeonitas estavam mentindo para ele. Agora presta atenção, Josué já tinha feito um juramento de paz com aquela nação. Josué poderia destruir aquela nação? Sim ou não? Não poderia mais, irmãos. Diante da aliança, eles iriam estar quebrando uma aliança. Eles iriam estar quebrando o juramento que ele fez diante do Senhor. E eles prometeram proteger aquela nação. E aquela nação, irmãos, ela se mete numa bocada. Se você for continuar lendo o capítulo 10, você vai perceber que aquela nação, ela se mete numa guerra. Ela se mete numa fria. E depois eles mandam uma mensagem para Josué, dizendo assim, nos ajude, porque nós somos o teu povo. Josué vai lá e ajuda aquele povo, os gibeonitas. E eu quero fazer uma comparação, irmãos, para os dias de hoje. O fato de Josué não ter pedido conselhos do Senhor, não anulou o compromisso que eles tinham com essa aliança. Pois Deus, ele é testemunho da aliança. Irmãos, preste atenção. Se você fizer uma aliança e você não procurar o conselho do Senhor, aceite as consequências e cumpra o que você prometeu diante dessa aliança. Cumpra o que você prometeu, irmãos, diante dessa aliança. Porque Josué, ele cumpriu perfeitamente o que ele havia prometido para a nação dos gibeonitas. E olha só, irmãos, como isso é perigoso. Eu queria que os irmãos abrissem agora comigo em Malaquias capítulo 2. Vá comigo, vamos avançar, irmãos. Malaquias no capítulo 2. Malaquias no capítulo 2, no versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitam com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você
e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Olha só, irmãos, o Deus que nós servimos, no versículo 16, é o Deus que diz: eu odeio o divórcio. Ah, mas só que eu fiz uma aliança, eu não pensei muito bem, mas agora está muito ruim. Aceite as consequências. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que diz que eu odeio o divórcio. Irmãos, muitos divórcios, eles seriam evitados se antes da aliança eles tivessem ouvido o conselho do Senhor. Muitas gravidez indesejadas seriam evitadas se antes ouvissem o conselho do Senhor. Muitas frustrações, muitas depressões seriam evitadas se antes ouvissem o conselho do Senhor. Só que existem pessoas no nosso meio que querem pagar para ver até onde a sua obstinação vai levar. Irmãos, vai levar às consequências. E muitas vezes essas consequências, elas são dolorosas, queridos. São dolorosas, irmãos. Amém? Os irmãos estão compreendendo comigo? Deus, Ele é testemunha, irmãos. Você sabia que Deus, Ele é testemunha de toda a aliança? Toda aliança que é feita é diante da presença do Senhor. Deus, Ele testemunha isso. É por isso que Deus, Ele não aceita que quebre uma aliança. Porque Deus, Ele está presente na aliança. Então esse é o ponto que eu disse, que quem rejeita conselhos sofre consequências, irmãos. É fato isso. Se você é pessoa que não gosta de ouvir conselhos, se você é uma pessoa que tudo que faz somente pelos seus próprios conselheiros, ou você faz pelos seus próprios desejos, irmãos, uma hora ou outra, a consequência, ela virá. Quantos homens de Deus, irmãos, perderam o ministério depois do casamento? Quantas pessoas, irmãos, que serviam o Senhor depois do casamento passaram a servir? Passaram a não servir mais. Porque não ouviram conselhos. E a gente vê uma geração, irmãos, de jovens e adolescentes, que é orgulhosa, que é obstinada e que é rebelde. Irmãos, me perdoe a expressão, mas são fedelhos que pensam que têm maturidade. Quantos de nós, já jovem, 20, 25 anos, 30 anos, achávamos que éramos maduros quando a gente tinha 14, 15 anos? Sim ou não? Sim ou não? Vocês que são jovens, não é verdade? A gente achava que a gente era maduro. Hoje a gente sabe que a gente tinha muita imaturidade no nosso meio. Pessoas que acham, irmãos, que não precisam de conselhos, que não precisam de conselhos de pais, que não precisam de conselhos de líderes, que não precisam de conselhos de pastores. Parece que passou, irmãos, a fase em que nós precisávamos pedir conselhos. Ah, não, eu já pedi conselho para Beltrano, pronto, está certo. Quem foi o Beltrano? Foi uma pessoa, irmãos, que não tem maturidade alguma, que não serve na igreja, que somente soma em número na casa do Senhor, e às vezes nem é da casa do Senhor. Meu Deus, como pessoas assim podem ser conselheiras, vão ser péssimas conselheiras, irmãos. E a gente vê na Bíblia pessoas que dão maus conselhos. Para finalizar, eu quero finalizar com o último ponto. É que se a gente quiser ter uma família, uma vida bem-sucedida, irmãos, a gente precisa se submeter a conselhos, precisamos ter bons conselheiros, porque tem pessoas que estão ao nosso redor e dão maus conselhos. E, pasme, tem pais que dão maus conselhos para os filhos. Tem pais que querem colocar os filhos em maus caminhos. Ah, irmão, isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu. Eu quero que os irmãos abrissem 2 Crônicas, no capítulo 22. Nós estamos para terminar, amém? 2 Crônicas, capítulo 22. Todos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus:
2 Crônicas 22:2. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Até no versículo 3, a sua mãe lhe dava maus conselhos. Existem pais, irmãos, que... Um parêntese que eu abro, às vezes nós, como líderes de jovens, não entendemos o conselho que os pais dão para os filhos. Parece que isso vai contra o nosso princípio, não é porque a gente quer ser o melhorzão ou quer ser o santarrão, irmãos. É porque tem coisas que é clara na palavra de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, dê bons conselhos para os seus filhos. Os pais que estão aqui, irmãos, dê bons conselhos para os seus filhos. Sabe o que acontece, irmãos? Parece que existem pessoas que se unem de uma forma que se encaixa perfeitamente. Se você for ler todo o contexto, e eu já venho de um devocional e venho lendo todos esses contextos que eu falei, irmãos. Se você ler todos o contexto, você vai perceber que Acasias dava certinho com a sua mãe. Dava certinho também com seu pai. Só que o pai dele morreu. O pai de Acasias morreu com uma doença. Era uma pessoa obstinada. Um homem obstinado. Tinha uma mulher obstinada. E tinha um filho obstinado. Meu Deus, parece que deu certinho. Só que Atalia, mãe de Acasias, teve a sua devida consequência. E Acasias também teve sua devida consequência. Não adianta dizer assim, é porque eu recebi maus conselhos. Mas nós temos o nosso principal conselheiro, chamado Espírito Santo, irmãos. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum conselho é maior, irmãos, do que o conselho do Espírito Santo. O conselho do Espírito Santo, ele é soberano em nossa vida. Existe uma profecia no livro de Isaías, que diz que uma voz irá atrás de você. E essa voz vai te mostrar o caminho e vai te dizer, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, existe uma voz que nos mostra o caminho do Senhor, por mais que a gente, dentro da família, ouça maus conselhos. Então não existe desculpa para dizer, eu pequei porque eu ouvi maus conselhos na minha casa. Existe uma voz que nos orienta a viver melhor, irmãos. Só que a gente vê uma família aqui, irmãos, que infelizmente, a gente compara com muitas famílias de hoje, que colocam filhos em maus caminhos. A gente vê situações, irmãos, parece que as coisas, elas estão acontecendo assim, quase que acontece no mundo. Quando eu comecei a namorar, eu trazia a Thaís para a igreja e eu ficava muito chateado, assim, porque os pais dela Obrigado. Os pais dela toda vez que chegavam lá, eles já sabiam que a gente vinha para a igreja, então, às vezes a gente chegava 10 horas depois do culto, né, e ficavam com uma cara grande para o nosso lado, e, poxa, eu ficava sempre me questionando, né, a gente está indo para a igreja, né, para a casa do Senhor, e tem todo esse cuidado, assim, como é que eu posso dizer, né, essa dureza dos pais, e eu observei, irmãos, que passou um tempo, né, eu casei com a Thaís, em 2016, e depois que eu casei com a Thaís, as irmãs dela, mais velha, elas começaram a se soltar e dormia na casa do namorado, viajava com o namorado para outro. Eu ficava pensando, poxa, será que foi só com a Thaís que aconteceu isso, né? Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque nós tivemos todo esse cuidado de não ir para qualquer lugar junto, a gente teve esse cuidado. Mas as famílias de hoje, irmãos, as famílias mundanas, elas tratam as pessoas assim, né? Se você quer viajar, você vai viajar. Se você quer dormir fora, hoje em dia já pode. Entendeu? Mas não é isso que a palavra de Deus, ela nos orienta, irmãos. Uma vez eu ouvi um conselho, uma vez eu estava conversando com um pai de família, e eu ouvi um conselho, irmãos, que muito me entristeceu. Muito me entristeceu. Um pai de família disse assim, e estava conversando comigo, a gente conversando, e papo vai, papo vem, um pai de família disse assim, eu já falei para minha filha.
nada de engravidar. Faz a tua vida, mas nada de engravidar. Irmãos, nas entrelinhas, o que é que esse pai estava aconselhando a sua filha? Ele estava aconselhando, usa preservativo quando você tem relação sexual. Era isso que ele estava falando. Isso aí, irmãos, não é um conselho de pai mundano para filhos? Porque hoje se aconselha dessa forma. Eu já ia dizer nós como pais, né? Ontem eu tive um sonho que era com meu filho, que eu estava segurando ele assim, né? Foi muito bom o sonho, irmãos. Não sei se a minha esposa está grávida, mas os pais, eles têm que dar esses conselhos para o filho saber, irmãos, que nós somos uma nação santa, um povo exclusivo do Senhor. Não é como o mundo é, irmãos. Não é como o mundo aconselha. A gente vê pessoas, pais na casa do Senhor, dando maus conselhos para os seus filhos. Meu Deus, irmãos, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. A Thalia era uma má conselheira, irmãos. Ela teve a sua consequência. Amém? Então, irmãos, por mais que você tenha pais maus conselheiros, mas se você não ouvir a voz do Espírito Santo, você também vai ter o seu prêmio de consequência. Meu conselho, irmão, é que você não seja uma pessoa obstinada. Que você ouça conselhos. Aquilo que você vai fazer, irmãos, procure conselhos. Existem pessoas que sabem mais do que você. Eu sempre, irmãos, procurei conselhos. Eu acho interessante pessoas que nunca tiveram algo e fazem e não pedem conselho algum. Eu, quando fui comprar um veículo, irmãos, eu nunca tinha comprado. Eu perguntei para pessoas que já têm veículo. Porque pessoas que já têm veículo sabem o que é um veículo bom, o que é um veículo ruim, como que é a questão da caixa de marcha, como que é a direção hidráulica, como que é se o veículo é flex ou não. A gente não sabe, não é verdade? Então a gente tem que chegar com pessoas que entendem e perguntar, o carro que eu estou querendo comprar é legal ou não é? E eu acho pessoas que se dão mal, irmãos, porque não pedem conselhos. Nós devemos pedir conselhos em todas as áreas na nossa vida. Sempre vai existir pessoas ao nosso derredor que sabem mais do que a gente. Não é vergonha pedir conselhos, é humildade. E nós devemos ser humildes, irmãos. Pessoas que não pedem conselhos é porque são orgulhosas, são obstinadas. São obstinadas. E o meu desejo, irmão, é que nas famílias haja bons conselheiros. Irmãos, o meu desejo é para que você que é pai e você que é mãe, seja uma boa conselheira, seja um bom conselheiro. Dê bons conselhos para os seus filhos, irmãos. Depois não lamente se ele chegar na juventude e se desviar. Não lamente se ele chegar na juventude e se desviar. Porque o meu filho já tem 18 anos, mas se ele se desviou quando ele era adolescente, a culpa foi sua. Você deixou de dar bons conselhos, irmãos. E hoje tem sido um refúgio para muitos pais, dizendo assim, o meu filho já é de maior, ele que cuida da vida dele. Se ele ainda está na sua casa, é responsabilidade sua. A Bíblia diz isso. Se um filho fizer um voto e não fizer com o consentimento dos pais, esse voto ele não serve. Por quê? Porque se o filho ainda está na casa dos pais, os pais ainda têm responsabilidade sobre os filhos, independente da idade. O que faz o filho ter a responsabilidade do seu próprio voto é quando ele sai da sua casa, quando ele se casa. Isso está escrito no livro de Deuteronômio. Amém, irmãos? Eu não queria agredir os irmãos com essa palavra, irmãos, mas algo que Deus me falou. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que acham que não tem mais responsabilidade com seus filhos. Não, você tem. Você tem sim. E os adolescentes, eles têm que querer, irmãos, aquilo que os pais querem, pelo amor de Deus. Tem adolescente que diz, não quero mais ir para a célula. Meu filho não vai mais para a célula porque ele não quer. A gente tem que aceitar o desejo dele, é porque é aquilo que ele quer. Meu irmão, é um adolescente ainda. Baixa o nariz dele, meu irmão. Ele não sabe o que é melhor para a vida dele, você sabe. Quando meu pai ia comprar roupa para mim, irmãos, eu ficava, meu Deus, todo ano a minha mãe ia para Castanhal, comprava a roupa. A irmã era terrível, a minha mãe comprava roupa para mim. Eu tinha meu irmão Diego, não sei se os irmãos chegaram a conhecer, ele faleceu. Irmãos, era meu irmão maior. Não sei se você já passou por isso, meu Deus, isso era terrível. A mamãe chegava com 2 camisas, era fim de ano, toda alegre chegava com 2 camisas. Uma vermelha para o Diego, uma preta para mim, era igualzinha. Era igualzinha, não faziam isso ou não? Era igualzinho, irmãos. Ela chegava, parece que era na mesma
como é que é o nome daquilo? Tu que é dono de loja, como é? Arara, né? A cabide. Acho que ela puxava uma, puxava a outra. Tá aqui, meu filho, olha, tá bonita, meu filho. Meu Deus, eu ficava pensando, um dia eu vou poder escolher minhas próprias roupas. Um dia, eu ficava pensando, irmão, não sei se você pensou isso. Um dia, o meu pai, quando ele chegava para comprar roupa para mim, irmãos, era terrível. Uma vez eu saí para comprar roupa com meu pai disse, olha, meu filho, olha, essa bermuda ficou bonita, né? Tu vai levar essa bermuda, tu vai levar essa camisa, bora, ali no Carlinho. Eu disse, pai, deixa eu escolher. Não, tô com pressa, bora. Fui embora. Hoje em dia tem que ser do jeito que os adolescentes querem, senão eles ficam amuados e dizem assim, ainda vou sair de casa quando eu ficar de maior. Meu irmão, você é paz, você que sustenta. Você que tira do bolso, ele não sabe, olha só, ele não sabe nem quanto é que está um botijão de gás. Ele não sabe nem quanto é que você paga a sua luz. Você puxa do bolso todo mês e paga, meu irmão. A gente tem que parar com isso, que os adolescentes podem tudo. Ah, não, eu quero, tal ano, eu quero o meu notebook para me estudar, senão eu não estudo mais. Irmão, faz igual o meu notebook. O meu primeiro notebook, sabe como foi? Eu peguei um caderno, dobrei ele, desenhei um monte de tecla assim, e desenhei uma foto em cima. Chegava no colégio, eu tirava ele e ficava assim, ó. Era um caderno, era o meu notebook. Dá um notebook assim para ele. Fala assim, mas tá aqui no notebook, ó. Não é, pastor Givaldo? Os mais antigos, na época do pastor Givaldo, estudaram com o quê? Com carvão e papelão. Meu pai dizia que estudava assim. Tem que parar com isso, irmãos. Tem que parar com isso. Amém? Nós precisamos saber botar rédea na casa e ser bons conselheiros. Parar de dar maus conselhos para os filhos. E se você, irmãos, está ouvindo essa palavra, se você se sentir um pouco incomodado, irmãos, porque provavelmente você tem um coração também obstinado. Dê bons conselhos para os seus filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado dizendo, dê bons conselhos para os seus filhos. Amém? Quando você tiver filho também, dá bons conselhos para ele. Viu, Cauã? Dá bons conselhos para o teu filho quando tiver o teu filho. Isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Queria que os irmãos ficassem de pé, para parecer que está finalizando, né? Como diz o Subirá. Me perdoe, irmãos, é porque eu peguei 8h15 o horário ali, então completou 1 hora certinho. A palavra que eu tinha era para 1 hora. Amém? Irmãos, na minha vida foi fundamental alguns conselhos. Foi fundamental alguns conselhos, irmãos. Foi fundamental. E eu lembro que uma vez, e isso é muito importante, os pais falarem para os filhos, porque a gente tem hoje, principalmente adolescente, que diz que um mês quer ser médico, outro mês ele quer ser o quê? Engenheiro. E no outro mês ele quer ser o quê? Mecânico. Eu, muito influenciado por professor no cursinho, né? E existe sim doutrinação nas escolas, existem sim professores esquerdistas que querem que as pessoas sejam também. E aí eu queria ser revolucionário, eu queria ser filósofo. Meu Deus, tem nada a ver comigo, irmãos. Eu queria ser sociólogo e filósofo, porque eu era influenciado por um professor de filosofia e sociologia. Certa vez, e eu comecei a estudar para isso. Certa vez uma pessoa, irmãos, me deu um conselho fundamental que parece que entrou no meu coração, mudou a minha vida até hoje, irmãos. Eu agradeço por esse conselho, sou imensamente grato por esse conselho. Eu vou honrar essa pessoa falando o nome dela aqui. Foi o professor Sidney. Uma vez o Sidney me olhou e disse, Jonas, por que você não faz um curso que é da área do seu pai? Faz isso, você vai dar continuidade naquilo que ele está fazendo. Irmãos, aquilo foi fundamental. Eu já tinha visto, até meu pai já tinha falado, mas aquele conselho foi fundamental para mim, irmãos. Foi fundamental no meu trabalho. Eu louvo a Deus pelo meu trabalho, agradeço muito a Deus pelo meu trabalho, né? Agradeço a Deus que hoje estou fazendo a faculdade de odontologia. Falta só 4 anos, irmãos, tá? Mas vai finalizar, em nome de Jesus. Amém? Mas isso foi fundamental. Foi fundamental para mim, irmãos. E dentre outros conselhos, que o nosso tempo já está bem corrido, mas assim, conselhos eles são fundamentais para nós. São fundamentais para a nossa vida. Se você não se submete a conselhos, irmãos, você não vai se dar bem na sua vida. Me perdoe, mas é verdade. Se você não gosta de se submeter aos conselhos, você vai bater muita cara, você não vai procurar a profissão correta, você vai estar frustrado com a sua profissão, com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, se você não procura bons conselhos. Amém, irmãos?
Glória a Deus, aplauda o Senhor. Senhor. Eu agradeço pela oportunidade, como diz os braianos, né? E que os irmãos fiquem com essa palavra no coração. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. E antes de orar, também encerrando, eu lembro você, líder de célula, por favor, se você vai fazer o curso especial, nós queríamos iniciar segunda-feira. Só que para isso, você precisa pagar as apostilas hoje, para a gente poder comprar até a segunda-feira, tá bom? Senão, a gente vai ter que adiar o início das aulas para outra semana. Amém? E você que tem discípulo que ainda não fez, o Começando Sua Nova Vida, agora nós vamos ter um curso na igreja, com 8 lições do Começando Sua Nova Vida. Então você pode inscrever o seu discípulo para fazer o curso. Um curso rápido de 12 meses, todas as segundas-feiras. A pastora Darliane vai ser a professora. Você também precisa fazer a inscrição dele, tá bom? Converse com a irmã Eliana, dê o nome, diga, irmã Eliana, tal dia eu pago a apostila do meu discípulo. Amém, irmãos? Tem Começando Sua Nova Vida, que alguns fizeram no discipulado 1 a 1, tá bom? E agora nós vamos fazer um modelo de curso. E o curso especial que é só para líderes. Não vamos abrir turmas agora, nem do CCC e nem do CTL, mas em breve nós vamos abrir novas turmas e você vai poder estudar. Amém, irmãos? Mas, por favor, líder de célula, agilize isso, tá? Para a gente poder começar as aulas o quanto antes. Aleluia. Você quer um bom conselho? Vai estudar. Vai estudar. Precisamos estudar sempre. Amém? Pai, eu quero orar por tua igreja e receber realmente o conselho do Senhor essa noite. Ouvir o conselho do Senhor, que conheces o futuro de cada homem, que sabe que se dermos um passo fora da tua vontade, as consequências virão, mas que se seguirmos firmes, segundo o teu conselho, tudo nos será bem sucedido, Pai. Cremos nisso, confiamos, pois é a tua palavra viva, eficaz e poderosa que nos aconselha assim. Leva teu povo na tua paz. Esconde-nos do homem mau, Senhor. Livra-nos de todo homem violento e sanguinário. Que possamos chegar em nossa casa em segurança. E que o Senhor também nos guarde em nossa casa. Cerca o nosso lar. Para que nada, Senhor, e nem ninguém possa adentrar com violência em nossas casas. Que no nosso lar seja um ambiente de paz. Que o nosso lar seja um ambiente da alegria do teu Espírito. Que o nosso lar seja o lugar onde o amor do Senhor é expresso todos os dias. Por isso eu oro abençoando a tua igreja, para uma noite de descanso, que o Senhor renove as forças daquele que está cansado. Para a glória do teu nome, Senhor, eu oro e abençoo o teu povo essa noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, vá na paz.